Talvez o vídeo de hoje seja o mais importante aqui do canal, que eu vou te trazer uma dica de como aprender conceitos complexos de forma simples. Trazer esses vídeos aqui pra você dá trabalho, não tem ninguém na equipe me ajudando nisso, então eu faço a edição, penso em assuntos, leio os comentários, respondo os comentários, olho o que vocês estão pedindo e trago aqui no canal. Então se o vídeo foi útil pra você, deixa o seu like e sua inscrição. Sem enrolação então, hoje eu vou falar sobre o método de Feynman. E esse método ele foi criado por um físico chamado Richard Feynman, que basicamente, assim como qualquer outro bom físico, tinha a cabeça bem analítica, sabia de vários assuntos complexos, mas ele tinha um diferencial. Ele conseguia transformar, ele conseguia ensinar esses assuntos complexos de forma simples. E aí esse cara teve uma sacada, inclusive um passo a passo para você conseguir aprender qualquer conteúdo complexo. E o que você tem que fazer? Simplesmente seguir 4 passos. Então você não pode pular nenhum, tem que seguir cada um, eles são igualmente importantes. Como é que funciona? Vamos fazer o seguinte, nesse vídeo aqui, já que a gente fala de análise de dados, vamos escolher um conceito relacionado com a área de dados. Vamos falar sobre regressão linear, que é uma coisa muito utilizada aí na área. Para você que não conhece regressão linear ainda, o vídeo vai ser bacana porque você vai conseguir entrar nessa parte do conteúdo já aprendendo essa técnica de Feynman. Primeiro passo, pegue uma folha de papel, escreva esse conceito. Você vai escrever regressão linear nesse caso. Segundo passo, você vai escrever o que esse conceito significa de uma forma simples, com as suas próprias palavras. E aí você pode utilizar fontes pela internet, ou pode utilizar inclusive o ChatGPT para resumir isso, mas aí depois tente colocar nas suas próprias palavras. Pensando então na definição simplificada de regressão linear, ela é como uma linha de tendência em um gráfico, e ela mostra a direção geral dos pontos e nos ajuda a fazer previsões com base nessa tendência. Ou uma outra forma de ver isso é uma linha reta num gráfico, de uma forma que você tenta deixar essa linha o mais próximo possível de todos os pontos que você tem nesse gráfico. E o próximo passo é ensinar isso para alguém. Para ensinar esse conceito para alguém, você vai precisar quebrar esse conceito em partes. Então vamos lá, vamos pegar esse conceito, esse último que eu comentei, que é o seguinte, imagina essa linha, que é a regressão linear, que ela tem que ficar o mais próximo possível desses pontos que estão no gráfico. E aí a gente começa a olhar para variáveis dependentes e independentes, e a gente tenta entender como é que essas variáveis se relacionam entre elas. Um exemplo simples seria, imagine que você está participando de uma corrida de bicicleta. Cada vez que você passa por um ponto de verificação, o seu tempo é registrado. Depois da corrida, você quer prever como que teria sido o seu tempo se houvesse mais pontos de verificação. E depois você traça um gráfico com o tempo no eixo vertical e os pontos de verificação no eixo horizontal. E aí agora você desenha essa linha reta que passa o mais próximo possível de todos os pontos que foram registrados antes. E com essa linha você consegue prever o futuro baseado nos dados históricos. Essa linha ela tem que ser reta, e aí a partir disso você consegue ver o que vai acontecer baseado nesse comportamento. É claro que você não vai garantir que isso vai acontecer, tem várias outras variáveis que podem impactar essa regressão. Até por isso que a regressão linear não vai resolver todos os problemas do mundo nessa parte. Se você for fazer uma regressão mais complexa, por exemplo, uma que não tem esse comportamento linear, você vai ter diferentes tipos de regressões, como a de Poisson, polinomial, de laço, entre várias outras. Então você consegue entender para que isso serve, pelo menos, ao ensinar uma pessoa da 6ª série, da 5ª série, por que você precisa disso. Por que é legal esse método? Ele vai te forçar a entender o porquê das coisas. E na área de análise de dados, e não só nessa área, mas na área de análise de dados acontece bastante, a gente acaba memorizando muita coisa sem saber o porquê que a gente está memorizando. Então a gente pega muitas vezes aí, a gente pega um curso desses online, por exemplo, que te trazem várias ferramentas e alguns conceitos que você tem que seguir um passo a passo, meio que memorizado, meio que seguindo o que você tem que fazer ali para entregar esse produto final. Você acaba não entendendo todas as partes do conceito, você acaba fazendo para entrar na cabeça, memorizar, mas não fica uma coisa muito perfeita, porque você não entendeu a definição real da coisa. Mas a partir do momento que você ensina alguém, e uma pessoa que não tem a formação na área, por isso que eu falei 5ª, 6ª série, para que qualquer pessoa realmente entenda para que serve pelo menos o conceito. E aí a partir disso fica muito mais fácil você começar a entender as equações que estão relacionadas com regressão linear, por exemplo. Se você já chegar de cara, tentar aprender sobre equações relacionadas, provavelmente você vai ficar um pouco maluca ali no começo, porque além de não entender o porquê da coisa, não entender para que você vai utilizar isso no dia a dia, você ainda tem que memorizar a equação, que é justamente o passo 3, que é basicamente você tentar entender quais são as lacunas desse processo todo. Então você simplificou, explicou esse processo simplificado, você vai tentar entender quais são as lacunas. Isso não basta para o conhecimento do analista de dados. Você concorda comigo? Você está explicando para uma pessoa de 5ª, 6ª série. Mas aí você vai conseguir saber as lacunas de duas formas.
Primeiro, claro, pesquisando ali, você olhando um livro ou qualquer artigo relacionado com a área, você vai ver que não se resume somente nisso que eu falei, você vai ver várias equações relacionadas, mas aí vai ficar muito mais fácil você encarar essas equações, e além disso, você vai perceber que em algumas partes do processo, na hora de explicar para essa pessoa da quinta CC série, você vai ter uma certa dificuldade maior do que em outras partes. Isso significa que provavelmente tem algumas coisas ali relacionadas com essa parte que você teve mais dificuldade, que você precisa aprofundar. E isso acontece meio que de forma natural. Nosso subconsciente procura essas lacunas naturalmente para a gente saber o que a gente tem que aprender mais ali e ficar cada vez mais completo nesse conteúdo. O importante é que você dá espaço para trás e entender a parte simples, a base primeiro. Isso serve para qualquer conceito complexo que pelo menos eu já tenha visto por aí, você consegue aplicar isso. E aí, o quarto e último passo é você simplificar isso de novo e utilizar analogias. Então, analogias vão te ajudar a fixar isso na sua cabeça. Você vai lembrar de exemplos simples de quando isso pode ser aplicado. E aí você vai conseguir resolver coisas bem mais complexas ao lembrar desses exemplos simples. Por exemplo, a regressão linear pode ser comparada com uma linha de pesca. Você vai pescar, você pegou já 10 peixes em profundidades diferentes, em locais diferentes. Onde que você vai jogar essa linha de pesca? Provavelmente no meio ali desses peixes que você pegou. Você não vai jogar num lugar completamente aleatório. Você até pode, mas assim, seguindo essa linha aqui da regressão linear, você vai colocar ali no lugar mais próximo. Você não vai fazer essa conta, claro, mas mais próximo de todos os peixes que você pegou, que aí a chance de você pegar vai ser maior. Além disso, previsão de tempo. Então, previsão de tempo, você tem as variáveis ali, você tem o comportamento dessa previsão, da temperatura, por exemplo, com certo comportamento, e o que vai acontecer depois baseado nessa linha. Então, porque geralmente a gente não tem uma mudança super drástica de mudança de tempo. Não que a gente consiga prever 100%, mas essas empresas, essas organizações que fazem a previsão de tempo, elas utilizam dados históricos também para chegarem no que vai acontecer na mudança de temperatura e tudo mais. Um exemplo que é bastante utilizado no mercado que eu atuo é o de saber o preço, de estimar o preço de casas, de apartamentos em uma determinada região. Então, baseado ali nos dados históricos de apartamentos com a mesma característica, você consegue ter uma ideia ali de metro quadrado e de tudo mais, e consegue estimar o preço desse imóvel que você queira vender, por exemplo. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Utilize isso para outras coisas, para machine learning, para outros conhecimentos relacionados a dados. Você vai ver tanto que vai facilitar a sua vida. Eu sei que é simples, parece óbvio, mas a galera não utiliza. Muita gente acaba entrando na área, vendo uma coisa super, hiper complexa, um artigo que já está bem estruturado ali, muito detalhado, e a pessoa fica um pouco assim, cara, esse negócio é muito difícil. Sendo que se ela desse esse passo para trás, entendesse a base do negócio, para que serve, e soubesse explicar para uma pessoa de quinta, sexta série, ela teria uma introdução muito melhor e provavelmente ia ter uma facilidade maior para aprender essa matéria específica. Foi útil para você? Deixe aí nos comentários. Você já conhecia esse conceito? Deixe aí nos comentários também. Tem algum exemplo que você gostaria de ver aqui seguindo esse conceito? A gente pode explorar mais uma vez, como a gente fez com a regressão linear. Meu nome é Danilo, se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. Se foi útil para você, deixa o like, se foi inútil, deixa o dislike. Um abraço e até o próximo vídeo.